Eu sou a Neide da Data Brasil. Eu sou professora do curso técnico de Recursos Humanos. Toda pessoa que deseja ser um profissional de recursos humanos precisa desenvolver a habilidade na comunicação. E dentro da habilidade da comunicação existe um ponto muito importante que é dar e receber feedbacks. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês todos os pontos do feedback. Vamos lá? O feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. O termo é utilizado no mundo corporativo e significa retorno de informação ou simplesmente retorno. O procedimento consiste em fornecer informações a uma pessoa sobre o seu desempenho, conduta ou ação executada por ela com o objetivo de reorientar ou estimular comportamentos futuros mais adequados. O feedback é um elemento na gestão de pessoas e que também precisa ser comunicado de forma a orientar, motivar, reforçar comportamentos e evitar passos pouco efetivos. Com o feedback, espera-se que o indivíduo possa se orientar melhor para atingir os objetivos com os quais ele se envolve. No processo de desenvolvimento da habilidade de comunicação, o feedback é um importante recurso porque permite que nos vemos como somos vistos pelos outros. É ainda uma atividade executada com a finalidade de maximizar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo. Dentro do processo de comunicação, a sua origem é de avaliação e de monitoria. Os efeitos do feedback sobre a performance do indivíduo dependem de alguns cuidados por parte de quem oferece e das expectativas de quem recebe o feedback. As dificuldades para o feedback que nós vemos normalmente são: poucas pessoas gostam de discutir as próprias dificuldades. As pessoas não acreditam na fonte do feedback, ou seja, existe aí pontos de falta de credibilidade. Os envolvidos não são suficientemente confiantes para lidar com as críticas. O feedback é utilizado apenas como instrumento de poder, ou o feedback é deliberadamente destrutivo ao invés de construtivo. Qualquer prática que envolva seres humanos, para ser levada adiante de uma forma intensa e produtiva, é preciso que exista uma relação de reciprocidade entre quem oferece e quem recebe o feedback. Podendo se valer de diferentes fontes, o feedback está bastante disponível no ambiente organizacional. Porém, essas fontes devem ser dignas de confiança para que o feedback possa favorecer a obtenção de efeitos consistentes. Alguns dos efeitos positivos do feedback é que mantém as pessoas informadas, favorece a realização do trabalho de forma mais assertiva, corrige eventuais erros do passado, promove o crescimento das pessoas a partir das próprias realizações, estimula o envolvimento das pessoas com as tarefas. Nós temos dois tipos de feedback, o positivo e o negativo. Desenvolver as técnicas para fornecer os dois tipos de feedback é fundamental, principalmente para o profissional da área de recursos humanos. O feedback tem um poder muito grande. O feedback positivo visa reforçar o comportamento toda vez que ele ocorre. O feedback negativo se estabelece de duas formas. Uma conforme a expectativa de quem recebeu e a outra devido à ineficiência de quem ofereceu um feedback de forma errada. O nome correto nesse caso é feedback corretivo, pois as atitudes corretivas podem ir de um assinalar, de um repreender, até mesmo a uma demissão. Contudo, esse tipo de feedback é sem dúvida o mais difícil de se aplicar, pois mesmo sendo críticas construtivas, o que não está sendo feito de forma correta é uma ação negativa, ou seja, a crítica será negativa e precisar ser superada. No caso do feedback positivo, muitas pessoas consideram que é bastante fácil, mas prover a pessoa com feedback positivo implica em uma ação de afirmação, de aceitação ou aprovação de algum comportamento ou ação e deve deixar claro quais as forças do indivíduo são importantes para a organização. É diferente de apenas dizer muito bem. Além disso, ele deve enfocar os comportamentos que são valorizados e eficientes para que o resultado final seja atingido. O propósito do elogio, do reconhecimento, do foi positivo, é incrementar os comportamentos desejados ou a performance do trabalhador. O impacto do elogio é significativo. Ele aumenta a confiança do trabalhador, a performance e a motivação. O feedback corretivo ou crítico tem como propósito chamar a atenção da pessoa às falhas na performance, comportamentos inadequados e, como a maioria das formas de feedback, deve ser compostos de um balanço entre elogio e a crítica. O maior propósito da crítica é ser construtiva,
Comentar somente o que deu errado, sem sugerir uma solução, é essencialmente destrutivo e a intenção deveria ser identificar e ajudar a pessoa a corrigir os comportamentos inaceitáveis sem comprometer a autoestima da pessoa. Feedback corretivo ou crítico pode ser definido como a arte de avaliar ou analisar um conhecimento e propriedade. Como as pessoas definem o feedback crítico normalmente? O que ocorre quando o feedback crítico é oferecido com propriedade? Parece ser um consenso que o feedback é a ferramenta central para o gerenciamento da performance, seja para um autogerenciamento como para o gerenciamento da performance de outros. Feedback muitas vezes significa fornecer informações ou fatos, sejam eles aceitos ou não, e que precisa ser constante, objetivo, tornar-se efetivo quando os envolvidos trabalham juntos e quem o recebe assume a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Desenvolver habilidades para oferecer e receber feedback é quase como adotar um novo estilo de vida. Você gostou da aula de hoje? Acompanhe a Data Brasil nas redes sociais, venha conhecer os nossos cursos, eu conto com você. Até a próxima!